Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à aula 22 do Descomplicando a Partitura. Mais um encontro. Agradeço a presença aqui de todos vocês. E segue, né? Mais uma vez vou pedir para quem puder compartilhar esse conteúdo, comentar, curtir, né? Porque afinal de contas o objetivo desse mês inteiro, dessas aulas de setembro, é movimentar aqui o canal, né? É trazer gente que está afim desse tipo de conteúdo para cá, né? Eu não vou oferecer lá no final das 30 aulas, eu não vou oferecer um curso, não vou oferecer uma mentoria, não vou fazer nada desse tipo, não. Esse, essas 30 aulas, né, elas são justamente, né, pensei nelas para movimentar aqui o canal através de um conteúdo acessível e descomplicado sobre um assunto que por vezes fica tão nebuloso e que é colocado num pedestal, né, tão alto assim, que parece inalcançável, né? Que é a leitura de partitura. Então, procurando simplificar um pouco essa linguagem e tornar ela acessível, né? É lógico que eu atendo alunos, eu dou aulas, né? Eu coloco muita coisa da leitura hoje em dia nas aulas, nos alunos que eu atendo, né? E que estou disponível para isso, né? Mas para deixar claro que eu não estou com nenhum curso, né, para oferecer ao final dessas 30 aulas, nenhuma mentoria ou algo do gênero, né? Isso está servindo muito bem para movimentar o canal, estou gostando muito porque o pessoal está chegando, está se inscrevendo, está curtindo, está olhando os vídeos com atenção. Então, eu tô muito agradecido e estou muito feliz. Tá valendo super a pena compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês. Então, hoje a gente vai para o nosso passo número 2. Agora a gente está, né, num sistema de criar um passo a passo para decodificar uma partitura. Então eu trouxe 4 compassos bem simples aqui, né? E o nosso segundo passo, ele é a gente fazer uma leitura rítmica, apenas rítmica da nossa partitura. Sem dar bola para a altura de nada, estamos enxergando só o ritmo. Lá como eram nas primeiras 15 aulas. Só nos interessa o ritmo. Então podem esquecer por enquanto as alturas, né? Então aqui eu já noto que eu tenho, né, 3 tipos de figuras diferentes. Tenho mínimas, tenho semínimas e tenho colcheias, né? Lembra que a gente atribuiu palavras para cada uma delas, né? Então eu vou pegar esse primeiro compasso que tem as 3 figuras e vou colocar aqui a palavra pão para semínima. Vou colocar as sílabas de bolo para as colcheias e vou colocar a palavra céu um pouquinho esticada aqui para mínima, né? Que ela vai durar 2 tempos, afinal de contas, não é mesmo? Mas aí vocês já sabem que vocês podem usar outras palavras, como ficar mais fácil para ler o ritmo, ou usar o famoso tá, né? Tá, para ler, né? Muita gente faz isso. Então, todas essas abordagens elas estão valendo. O importante é que a gente consiga decodificar nessa aula o ritmo dessa partitura. Lembrando que a gente está em 4x4, isso é obrigatório observar a fórmula de compasso. Está em 4x4, em 3x4, em 2x4, né? Então, é bem legal observar isso. E também observar, né, lembrar as durações de cada figura. E que a soma dentro de cada casinha, dentro de cada compasso no 4x4 tem que ser 4. Então, aqui no primeiro compasso, por exemplo, eu tenho uma semínima que vale um tempo. Beleza, então tem mais 3 tempos para preencher.
Aí eu tenho duas colcheias. A colcheia vale meio tempo cada uma. Então, meio mais meio, tenho mais um tempo. Então, o meu tempo 1 está aqui, na minha semínima. Aí o tempo 2 ele está nas duas colcheias. E eu tenho mais dois tempos para preencher. O tempo 13 e o tempo 4. Como a mínima vale dois tempos, já fica contemplado aqui o tempo 13 e o 4. Então, vamos colocar a legenda aqui também. Tempo 1, tempo 2, né? E tempo 3 e 4. Eu vou colocar uma legenda simples assim, só no primeiro compasso, para a gente ir entendendo isso, né? Outra coisa é que tem padrões que se repetem. Por exemplo, o padrão rítmico. E aqui, vejam só, está falando do ritmo e não da altura de notas. O padrão rítmico do primeiro compasso é o mesmo do segundo compasso. Logo, se você sabe ler o ritmo do primeiro, você já ganha de brinde o ritmo do segundo. Isso acontece muito, pessoal, nas partituras que a gente vai ler. Os ritmos muitas vezes se repetem, né? Isso, conforme a gente vai observando esses padrões, eles vão ficando no olho e fica mais fácil de decodificar isso, né? E aí depois, no terceiro compasso, eu tenho somente semínimas, uma nota por tempo, que nem o metrônomo, né? Tá, 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 tá. E o último compasso, eu tenho uma divisão ali de duas semínimas, tempo 1, tempo 2, e uma mínima que vai ocupar o tempo 3 e o tempo 4, né? Então, lendo só o primeiro compasso, vou fazer uma contagem fora, né? Aquela 1, 2, 3, 4, depois vou começar. E vocês venham junto comigo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Muito bem. Para quem gosta das palavras, né? 1, 2, 3, 4. Pão, bolo, céu, né? Então, muito bem, esse foi o primeiro compasso. O segundo compasso é a mesma coisa, né? Tá, 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 tá. Cuidem para dar o tempo da semínima e o tempo da mínima. A mínima está lá no final do compasso, ela precisa durar os dois tempos. A gente precisa ter isso bem claro, que ela vai durar os dois tempos, porque senão a gente acaba muitas vezes, né, interrompendo a mínima antes do tempo e ela acaba virando quase que uma semínima, né? E o último tempo fica em silêncio, né? Então, por exemplo, aqui acaba virando isso aqui, ó, né? E uma pausa no último tempo acaba virando tá, 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 tá e silêncio, né? Não, a gente precisa, né? Tá, 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 tá. Precisa durar até o final do compasso. Então, tenham isso desde cedo, desde as partituras mais fáceis, que aí depois vocês não vão, né, se atrapalhar nessa parte de contar semínima e de contar mínima, né? O compasso 3, uma semínima por tempo. Então, 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ou pão, 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 como quiser. E finalmente o último compasso, a gente tem então duas semínimas e uma mínima. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Facílimo, né, gente? Então, agora a gente já tem duas coisas, né? O primeiro passo, lá na aula passada, mostrei mapear a extensão da melodia. Passo 2, que eu mostrei na aula de hoje, é ler apenas o ritmo. Apenas o ritmo, sem, por enquanto, notar as alturas das notas, né? Esse passo a passo é fundamental para qualquer instrumento, ou mesmo para voz, porque é ele que vai fazendo a gente criar mecanismos de decodificar essas partituras, né? Para lá no final, quando a gente for de fato botar a mão na massa, facilitar a nossa vida, tá bom? Então eu volto com o próximo passo na aula 23.
Agradeço aí a atenção de todos e até mais.